Graça e paz a todos, um bom dia, mais um domingo, estamos começando mais uma EBD. Queridos jovens, estamos encerrando, o nosso terceiro trimestre do ano de 2021. Passou tão rápido, né? O terceiro trimestre nós estudamos sobre os profetas menores, esta lição muito maravilhosa com o tema de vigilância, justiça e o culto a Deus, né? Estudamos os profetas menores, tanto os pré-exílicos e os pós-exílicos. E graças a Deus, e nos estudos dos profetas menores, que é o estudo da palavra do Senhor, tiramos lições proveitosas, muito pertinentes aos nossos dias, pois a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela não muda, pois o dono da palavra é Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o verbo vivo de Deus que se fez carne, habitou entre nós e se entregou por nós no madeiro. E com muita alegria, com muito louvor, eu fico muito feliz de poder estar encerrando esse trimestre. Iremos estudar hoje a lição de número 13. Eu espero que você já tenha separado a sua Bíblia, a sua revista, seu caderno de anotações, uma caneta, um lápis, para que você possa fazer as suas anotações. Gostaria de pedir humildemente também que vocês interajam no chat aí, no nosso grupo, também no WhatsApp. Refaça o seu relatório, envie o seu relatório para os nossos professores, estarmos fazendo o relatório e computando aí na EBD a sua presença, o seu estudo bíblico, a sua oferta e os seus visitantes. Louva a Deus também por você que está acompanhando-nos neste canal, está nos visitando. Deus abençoe sua casa, sua vida. Eu gostaria que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo aquilo que for lançado aqui no canal nosso do YouTube. Compartilhe também o link desta aula, este vídeo, para todos os amigos, quanto vocês quiserem, todos os grupos de familiares e amigos, para que possam também estar ouvindo a palavra do Senhor. Fazendo isto, você está propagando a palavra de Deus, propagando a mensagem do Evangelho. Curta esse vídeo, comente nele para a glória de Deus e todos os nossos outros vídeos também. Você também é livre para poder compartilhar, comentar, deixar o seu like. E vamos para mais uma lição. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você orasse comigo neste momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um trimestre na Tua presença. Estamos findando, Senhor, hoje este estudo bíblico, da qual passamos por 13 lições preciosas, 13 lições com muito aprendizado nos profetas menores, na qual o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito continue, ó Deus, a operar as Tuas obras poderosas, que a Tua palavra tenha livre curso em nosso meio, que nesta manhã de domingo, todos aqueles, Senhor, que acompanhem esta aula e irão acompanhar, sejam edificados, Senhor, sejam consolados e exortados pelo poder do Teu Espírito, da Tua palavra. Eu oro assim e glorifico ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição hoje é Malaquias. Deus se importa com a família. Malaquias. Deus se importa com a família. Glória a Deus. Existem 3 objetivos ligados à nossa lição, como eu gosto de citar. O primeiro objetivo ligado ao primeiro ponto, o segundo ao segundo ponto e o terceiro ao terceiro ponto da nossa lição. São 3 pontos que tem a nossa lição. O primeiro objetivo é explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias.
Iremos aprender o contexto histórico, cultural e social da época em que viveu o profeta Malaquias. O segundo objetivo, ligado ao segundo ponto da nossa lição, reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente. O terceiro objetivo, ligado ao terceiro ponto da nossa lição, será compreender que o propósito de Deus para as nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. Basicamente é no terceiro ponto que iremos nos ater mais, porque é no terceiro ponto da lição que trata mais a fundo sobre o tema da nossa lição, em que diz que Deus se importa com a família. Iremos tratar alguns assuntos bem polêmicos aqui, mas eu gostaria com muita graça, com muito amor, com muita humildade, falar a verdade daquilo que cremos e daquilo que está na palavra do Senhor Jesus Cristo, os princípios bíblicos para os seus servos, para os seus filhos e para a sua igreja. Aleluia! O texto do dia está em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 13 e versículo de número 14. E diz assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. A síntese e resumo da nossa lição diz assim: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Glória a Deus! Nós estamos aqui nesta terra para cumprir o ideal divino, os propósitos divinos, e não seguir as nossas próprias ideias, conceitos e propósitos, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada pai, para cada mãe, para cada filho, para cada família, para cada servo seu, para a igreja dele. Deus tem um propósito. Aleluia! Malaquias, ele é considerado um dos últimos profetas menores na nossa Bíblia, de acordo com a divisão da Septuaginta. Embora que a Bíblia judaica, em ordem cronológica, não se encerra com o livro de Malaquias, se encerra com o livro de 2 Crônicas, mas para nós, em ordem de tempo e de lógica, nós compreendemos que no livro de Malaquias está também o último profeta pós-exílio, pós a invasão dos babilônicos e ter o povo de Israel ficado 70 anos no cativeiro. Depois de 100 anos que eles haviam voltado ali para Judá, e já havia reconstruído o templo, reconstruído os seus muros, o povo ainda vivia em forma que desagradava a Deus. O povo de Deus ainda estava vivendo em desobediência à sua palavra. Aí então Deus levanta esse profeta um século depois de voltarem do exílio. É levantado o profeta Malaquias, um contemporâneo de Esdras, de Neemias e também dos profetas pós-exílicos da época, Ageu e Zacarias. Bem, meus queridos, como eu disse, ele é considerado um dos últimos profetas menores e na nossa Bíblia, de acordo com a divisão da Septuaginta, é o nosso último livro do Antigo Testamento. E Malaquias ele foi usado poderosamente por Deus para condenar, advertir o povo de Deus a respeito da adoração não fingida. Vamos tratar isto ao longo do segundo ponto da nossa lição. E aqui eu já gostaria que você abrisse o seu coração para esta palavra que eu vou dizer agora. Porque o Senhor, ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não com formalismo, não com aparência estereótica, como estava vivendo os sacerdotes da época. E exteriormente eles estavam apresentando para Deus sacrifícios mancos, sacrifícios chulos, sacrifícios que eram
que desagradavam ao Senhor, não ofereciam o melhor para Deus, ofereciam sacrifícios imundos a Deus. E Deus não se agradava de tal adoração, porque aquele povo estava colhendo um resultado de amor e devoção que Deus havia dado para eles. Deus havia preservado eles ali em Babilônia, e quando eles voltaram do cativeiro, ainda continuaram a ser nação. Não foi como Edom, que foram destruídos, edomitas destruídos totalmente, mas a nação de Judá foram preservada, o povozinho de Jacó, os escolhidos do Senhor, foram preservados em meio ao caos que o mundo enfrentou e passou. E aquele povo estava oferecendo agora, como forma de ingratidão, um sacrifício que era um sacrifício manco, um sacrifício imperfeito para Deus. E Deus esperava que eles adorassem espírito em verdade. Deus deseja que o seu povo busque a Ele com adoração sincera, não fingida, que tenha um coração devotado, um coração agradecido, um coração obediente, um coração cheio de amor. E os israelitas, infelizmente, não estavam praticando esse tipo de adoração. Então, foi usado o profeta Malaquias para condenar aquele povo, para advertir aquele povo acerca do formalismo, acerca da adoração fingida. A adoração a Deus em Judá não era leal. A adoração, meus amados, se trata de um relacionamento íntimo do seu povo com Deus. Esse tipo de adoração é aquilo que Deus quer. Deus quer que nós temos uma relação íntima com Ele, com obediência à sua palavra, com rogos, com jejuns, com clamor, com quebrantamento, com arrependimento, com louvores e ações de graças dos nossos lábios. Deus quer que a nossa vida o glorifique em todas as coisas. Deus quer que nós tenhamos um coração sincero, íntegro, puro e reto diante dEle. E Ele nos deu o seu Espírito para nos auxiliar, para nos ajudar nesta empreitada. Nós não estamos sozinhos, Ele não nos deixou órfãos. Então é necessário que nós venhamos nos arrepender todos os dias, como forma de gratidão nas bênçãos que o Senhor Deus tem proporcionado, o fôlego de vida, o fato de poder ver, de poder ouvir, de poder falar, de estar com perfeita saúde, o fato de agora você estar acompanhando esta lição, ter acesso à internet, ter acesso com facilidade à rede social e poder glorificar a Deus através desta tecnologia que infelizmente muitos estão usando por mal, mas nós aqui estamos hoje para usar para o bem e para a glória de Deus, sermos agradecidos, sermos verdadeiros adoradores, adorando ao Pai em espírito e em verdade, não como o povo de Judá, não como o povo da época do profeta Malaquias. Uma coisa interessante que você pode abrir a sua Bíblia agora é acompanhar conosco o texto bíblico. Está na página 1430 do nosso devocional, do Robert Machene, Malaquias, capítulo de número 2, versículo 10 ao 13, que diz assim: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará
com prazer da vossa mão. A nossa introdução diz o seguinte: de acordo com a tradição da Septuaginta, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética do Antigo Testamento. Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos, em ofertas. De fato, este foi um tema muito bem abordado pelo profeta Malaquias. No entanto, não foi este o assunto principal da sua profecia. O livro aborda como assunto principal a respeito da qualidade daquilo que é sagrado, do relacionamento. Um assunto principal é do relacionamento entre o indivíduo e Deus, e entre o indivíduo e sua família. Olha que interessante, você já parou para ver que o assunto mais primordial e o assunto principal abordado no livro de Malaquias é sobre isso? Porque muitas pessoas conhecem muito bem o livro de Malaquias, em Malaquias, 3:10, falando sobre dízimo e oferta, mas, na verdade, é sobre relacionamento entre o indivíduo e Deus e entre o indivíduo e sua família. Por isso, com muita graça, com muita alegria, com muito amor, o nosso irmão Isaías Trota, ele fez esse tema tão pertinente para os nossos dias, que Deus se importa com a família. Quando nós lemos o texto bíblico aqui, nossa leitura bíblica em classe aqui falada, nós vemos ali Deus cobrando de Judá uma coisa que eles estavam fazendo de errado, ou seja, eles estavam quebrando a aliança. Esta quebra de aliança era porque eles estavam casando com mulheres estranhas, que serviam a deuses estranhos, mulheres de outras nações que serviam não ao Deus vivo, não ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Deus abominava, por isso que no versículo 11 de Malaquias 2 ele diz, Judá foi desleal e está cometendo abominação tanto em Israel como em Jerusalém. Não era somente em Israel e Samaria, não. Era também em Judá e em Jerusalém, ou seja, em todo o reinado. O povo estava cometendo abominação, profanando a santidade do Senhor, casando-se com filha de Deus estranho, deixando as suas mulheres, se divorciando por qualquer motivo e casando-se com mulheres estrangeiras que não eram hebreias, que não eram da nação judaica. E Deus abominou, porque isto era uma aliança que Deus tinha para com o seu povo. Nós vamos ver isto ao longo do final da lição, no último ponto. Eu gostaria de traçar um desafio para você, querido jovem. O livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos e 55 versículos. Na tarde deste dia, leia este livro. Muito maravilhosa a leitura deste livro. Um livro que fala sobre vários assuntos, até sobre avivamento. Um livro que fala sobre a vinda do Messias. Um livro que fala sobre o espírito de Elias, que o profeta ali seria usado, que era o profeta João Batista. Um livro que depois de 400 anos de silêncio, foi o último livro do Antigo Testamento. Após fechado-se esse cânon do Antigo Testamento, houve-se um período de 400 anos de silêncio. Depois se rompeu, no meio do deserto, levantou-se um homem chamado de João Batista, pregando no deserto da Judéia, Mateus capítulo 4. E este homem veio no poder, no espírito de Elias, vestimentas eram iguais, até o próprio alimento era igual, que ele se alimentava e andava sozinho pelos desertos. E Malaquias falou no último capítulo, no capítulo 4, sobre este homem que viria no espírito de Elias, fazendo também alusão a Jesus Cristo, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Por isso que é um assunto importante, quando ele se trata de que Deus se importa com a família, porque no final do livro ele fala que viria um
que viria no poder do espírito de Elias também, convertendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Jesus Cristo veio traçando este elo de amor, este elo de comunhão que havia sido quebrado entre nós e Deus. É como se a família de Deus estava destruturada, estava divorciada, estava separada. O pecado fez divisão entre nós e Deus por muito tempo e ainda faz se nós vivermos numa vida de pecado que desagrada a Deus. Por isso é interessante voltar-se para Deus todos os dias, pedindo perdão, com o coração quebrantado, espírito reto diante de Deus e renovando sempre a aliança com o Senhor, porque Ele reconciliou consigo o mundo. Deus reconciliou consigo nós, a geração eleita, um povo adquirido, um povo que foi comprado pelo seu sangue, o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos amou primeiro e Ele nos reconciliou com o Pai. Aleluia! Ele nos ama com um amor, aleluia, incompreensível, com um amor inexplicável, um amor incomparável. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão pode se comparar com o amor de Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós ali na cruz. Este amor grandioso, esse amor maravilhoso, esse amor sempiterno, aleluia, e amou-nos sem reservas e se entregou por nós. Fica o desafio, 4 capítulos, 55 versículos, leia este livro, coma esta palavra, volte a ler este livro. Você tem hoje, este domingo inteiro para você fazer isto, fique à vontade para a glória de Deus. Bem, meus queridos, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre Malaquias, né? Nós temos aqui 3 subtópicos ligados ao primeiro ponto. O primeiro subtópico é Malaquias, seu nome significa meu mensageiro. O segundo subtópico é contexto histórico. E o terceiro, a estrutura e mensagem do livro. Bem, falando sobre Malaquias, o seu nome significa meu mensageiro, ou, num sentido mais amplo, mensageiro de Jeová. Perceba no capítulo de número 1 e o versículo 1 que leva o nome peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias, pelo ministério do profeta Malaquias. Esse peso já nos diz muita coisa, que era uma palavra de repreensão, uma palavra de despertamento, uma palavra de exortação com amor, um conselho amoroso de um pai que quer o seu filho praticando bem, não fazendo coisas más. Assim Deus nos ama. Ele corrige o filho a quem Ele ama. Deus, Ele nos ama primeiro do que qualquer um, como eu já disse aqui. Uma coisa interessante que eu gostaria que vocês memorizassem aí, que Malaquias era um judeu devoto de Judá pós-exílica. Ele foi contemporâneo de Neemias. Era provavelmente um profeta sacerdotal. O conteúdo do livro indica que o templo ele já havia sido reedificado nos anos 516 e 515 a.C. Há um conhecimento também geral da lei que havia se instaurado em Israel através de Esdras, no ano de 457 e 455 a.C., e também um ambiente espiritual que estava vivendo aquele povo na época através da negligência daquele povo aos sacrifícios impuros que faziam a Deus, as ofertas que desagradavam a Deus, a poligamia e o divórcio que Deus abominava e eles estavam praticando. Então, Deus estava levando o profeta Malaquias a trazer um peso, uma sentença para aquele povo, e Malaquias assemelha-se à situação
que também Neemias viu o seu povo vivenciando na época. Judá estava vivenciando depois da Pérsia, depois do cativeiro babilônico, muitas coisas que desagradavam a Deus. Era necessário eles voltarem a fazer uma aliança com o Deus vivo. Era necessário eles voltarem-se para Deus. Havia se passado 100 anos que eles haviam voltado do exílio babilônico e agora o concerto do casamento entre eles estava sendo violado. Os homens judeus estavam se divorciando e se casando com mulheres pagãs, provavelmente mulheres mais jovens, mulheres mais bonitas. Então, Malaquias vem condenando este tipo de ato deles. E é importante frisar aqui que Deus, ele requer de nós fidelidade e devoção. E a única forma de combatermos o pecado e prática pecaminosa é sendo fiel à palavra do Senhor, é sendo disciplinado, devoto a Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, vou recorrer-nos à palavra de Deus. Este profeta estava vivendo isto, ele estava sendo fiel, estava sendo devoto a Deus. Então Deus o usa naquela situação, assim como usou Neemias, assim como usou Esdras, assim como usou Zacarias e Ageu, agora estava sendo Malaquias usado por Deus. Por isso ele é considerado o mensageiro de Jeová ou meu mensageiro. Nós chegamos à conclusão que esse livro ele tenha sido escrito por volta de 430 a 420 antes de Cristo. Para nós nos situarmos na história bíblica, existem uma coisa interessante que você precisa anotar aí, ou risque na sua lição aí, está no primeiro subtópico do primeiro ponto. 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém. O primeiro grupo, liderado por Zorobabel, em 537 a.C., o segundo grupo, que havia voltado com Esdras, em 457 a.C., e o terceiro grupo, agora estava vindo com Neemias, em 445 a.C. O governante da época ali de Malaquias era um homem corrupto, oriundo da Pérsia, como diz lá em Malaquias capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor, porque quando trazeis animais cegos para os sacrificardes não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo não faz mal, ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele alegrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse príncipe aqui faz alusão a um príncipe que reinava na época, oriundo da Pérsia, que era corrupto, que se alegrava com esse tipo de sacrifício, porém Deus não queria esse tipo de sacrifício, porque esse sacrifício aqui era um animal cego, um animal doente, um animal coxo, um animal enfermo, e Deus não se agrada, porque no sacerdócio levítico havia sido falado que o sacrifício para Deus tinha que ser perfeito e tinha que ser as primícias da terra. E eles estavam levando animais imundos, animais doentes, cegos, coxos, enfermos para sacrificarem. E Deus não se agradava de tal situação que estava praticando os sacerdotes e o povo da época. Então, nesse tempo, meus amados, nós vemos o período difícil em que estava sendo viver na presença de Deus e servir a Deus. Era um momento muito delicado, assim como hoje. É um momento muito delicado para se ter filhos, um momento muito delicado para se ter a família, para se casar, eu sei. Mas nós devemos, na direção de Deus e da palavra do Senhor, tomar as escolhas corretas e decidir as coisas certas que agradam ao Senhor. Porque se nós fizermos aquilo que desagrada ao Senhor e aquilo que não está na palavra do Senhor, nós iremos colher frutos amargos e consequências dolorosas na nossa vida, afora a ira de Deus que é acendida, e Deus pode nos julgar
por causa das nossas atitudes erradas, se nós não nos arrependermos de todo o coração. Assim como naquela época, hoje também é um momento muito delicado, é muito difícil de servir a Deus. Vivemos como também nos períodos dos juízes, como o povo faz aquilo que lhe convém, as pessoas fazem aquilo que lhe agrada, faz tudo aquilo que acham que é certo, que é correto, não se submetem a nenhuma autoridade constituída, não se submetem à palavra do Senhor, têm as suas próprias ideologias, os seus próprios conceitos. Tomemos muito cuidado, Deus ainda está procurando verdadeiros adoradores e sempre procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Os religiosos da época de Malaquias mostravam-se indiferentes com as pessoas, e as pessoas agiam segundo a seu bel prazer, as suas próprias vontades. Na verdade, o que faltava era o temor ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus de Jacó. O povo havia perdido literalmente o temor. Agora, o povo passou 70 anos num cativeiro babilônico. Depois volta. 100 anos após, Deus ainda está usando o profeta. Por fim, permaneceu Deus 400 anos em silêncio. E rompe-se os anais da história com João Batista vindo pregando no deserto da Judéia, pedindo arrependimento. Irmãos, a mensagem de Deus nunca mudou. A palavra de Deus sempre será a mesma. Arrependam-se dos seus pecados, pois é chegado o reino de Deus. Essa tarde, esta lição, esta palavra é uma palavra para que nós abrimos os nossos olhos, nos arrependemos de todo o nosso coração, daquilo que nós estamos praticando na presença do Senhor, que não agrada ao Senhor. Se nós quisermos ser usados por Deus para sermos instrumentos diferentes em meio a esta geração corrupta, a este povo formalista e indiferente que vive na nossa época, muitos conceitos, ideias, igrejas a tipo de bel prazer ao gosto do freguês, como disse, nós devemos ter fidelidade e devoção ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaque e Israel. E vamos privar e preservar esse relacionamento do indivíduo e Deus e do indivíduo e sua família. Aleluia. O segundo subtópico do nosso primeiro ponto aqui fala sobre o contexto histórico. Como eu disse aqui, naquela época era um momento muito já difícil de se servir ao Senhor. Na época do profeta Malaquias, os judeus haviam retornado para Jerusalém, como eu disse, 100 anos. Malaquias estava ali denunciando veementemente a adoração hipócrita deles e robotizada, uma coisa que eles faziam para cumprir o formalismo da época, bem como a corrupção da indiferença do sacerdócio. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 2 e versículo 9. Depois você lê aí na sua casa essa corrupção do sacerdócio e esta adoração hipócrita e robotizada. Os judeus eles estavam declinando na vida espiritual. A profecia que Malaquias traz era condenando a idolatria, condenando o divórcio e o casamento misto, condenando o abandono da guarda do sábado, que eles haviam abandonado a lei de Deus, o fracasso deles dos dízimos por conta do egoísmo material, e também condenando ali eles porque eles estavam ignorando a Deus, confiando na reconstrução ali dos muros e do templo e levando qualquer tipo de sacrifício para Deus. Então, esse contexto é um contexto muito triste, muito deprimente, meus amados. Malaquias, ele é como uma voz também que clama no deserto, estava ali anunciando uma palavra de arrependimento para o povo de Judá. Malaquias, no seu livro, você vai ver que ao longo da leitura deste livro, você vai encontrar
10 perguntas retóricas, irônicas, feitas por Israel, com as suas respectivas respostas dadas pelo profeta através de Deus ao seu povo. Eu vou falar algumas delas aqui. Malaquias 1, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Olha que hipocrisia, olha que cinismo desse povo. Deus falou que amou eles, guardou eles por todo aquele período de 430 anos peregrinando, guardaram-nos no Egito, operou grandes prodígios e sinais, mandaram os profetas, mandaram os juízes, operou grandes livramentos na época da rainha Ester, conservou aquele povo, aquela nação, e ainda depois do cativeiro babilônico, conservou aquele povo e aquela nação de Judá, e Deus dizendo que amou a eles com amor imenso, com amor imensurável. E aí eles dizem assim, em que nos amastes? Que ingratidão, meus amados, né? É uma das perguntas de forma retórica aqui, é um debate infrutuoso que este povo teve com Deus, e Deus usou o profeta para alertá-los. Lá no versículo de número 6, do capítulo 1, fala assim, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus está falando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Em que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Olha como é que eles faziam as perguntas para o profeta, para falarem a Deus. Em que desprezamos nós o teu nome? Em que nos amastes? Versículo 7, em que te havemos profanado? Olha o versículo de número 10 do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Olha o versículo de número 17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Olha o versículo 17 ainda, a parte final. Ou onde está o Deus do juízo? Essas são as perguntas sem nexo que esse povo começou a fazer depois de tudo que Deus havia feito para eles. Eles faziam ao profeta esse tipo de pergunta. O versículo de número 7 do capítulo 3 de Malaquias diz assim, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha o versículo 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Perceba, meus irmãos, a quantidade de perguntas retóricas sem nexo, demonstrando um coração ingrato, demonstrando o grau de ingratidão, de insensatez, de indiferença que aquele povo vivia, a quebra de aliança. A quebra de aliança é a raiz da ingratidão. A raiz da ingratidão daquele povo estava sendo voltado para a quebra da aliança, dos preceitos de Deus. O versículo 13, no capítulo número 3 de Malaquias diz assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Esse é o tipo de atitude de gente que vive em remorso. Não é pessoas que vivem em quebrantamento, em arrependimento genuíno e eficaz. É um tipo de pessoa que vive em remorso, como teve Judas. Judas vendeu ao mestre por 30 moedas de prata e depois foi se enforcar. Meus amados, nós vemos aqui como que esse povo viveu indiferente, como que esse povo estava vivendo de forma que desagradava a Deus. A nossa geração hoje, como eu disse, vive ao seu bel prazer, às suas próprias ideias, aos seus próprios conceitos. A palavra de Deus diz para que não façais isto, e as pessoas vão lá e faz tudo ao contrário. Ah, mas a palavra no original diz isto, é aquilo.
até as traduções bíblicas é para defender as suas ideias, as suas ideologias, aquilo que eles acreditam. A palavra de Deus, ela não muda, meus amados. Nós temos que tomar cuidado, até com algumas versões bíblicas aí, que tiraram alguns versículos da palavra. E Deus, ele não muda, ele há de trazer um juízo sobre todos nós. Como eu falei, esse é um tipo de estrutura que teve o livro do profeta Malaquias. É uma sentença pesada, que significa amassar, a palavra do hebraico, o peso, denunciando ali o profeta, esse tipo de atitude deles de indiferença, com esses tipos de perguntas que fizeram para Deus. O livro, segundo o autor aqui da nossa lição, ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, uma exortação, composta de 6 oráculos, e na segunda parte do livro, o prenúncio do dia do Senhor, que está lá no capítulo 4, no último capítulo do livro, falando sobre o dia do juízo de Deus, o dia do juízo do Senhor, o dia do juízo final. Então, meus queridos, vamos ao segundo ponto. E como eu já disse, falando um pouco sobre ingratidão, que é o subtópico aqui, o primeiro subtópico do segundo ponto, o coração desse povo estava enraizado de ingratidão, porque eles haviam constantemente quebrado a aliança de Deus. E aí, o que eles ofereciam para Deus era de forma ingrata, por tudo que Deus havia feito. Eles não ofereciam sacrifício como Deus queria, eles não poderiam casar com mulheres pagãs, com mulheres de outras nações, e eles assim o faziam. Eles deveriam levar o primeiro das suas colheitas, as primícias das suas colheitas, eles não levavam. Eles deveriam devolver uma parte de todos os seus ganhos, né? Que era o dízimo, e eles não assim o faziam. Então era tudo de forma ao contrário que eles estavam vivenciando, estavam vivendo. Então, esta era o tipo de indiferença que este povo vivia. O estágio deles se apresentou até a ingratidão. Responderam para Deus com muito cinismo, fazendo perguntas retóricas, e várias delas retóricas. Olha, grife aí na sua lição, aí eu escreva isto: o problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Ela rouba o entusiasmo, ela priva o coração da emoção e ela cega os olhos. E isto fez a ingratidão com aquele povo que estava vivendo na época do profeta Malaquias. E Deus, ao longo dos anos, como eu disse, demonstrou tanto amor para com o seu povo, guardando Israel com uma coluna de nuvem durante o dia, e à noite se transformava numa coluna de fogo, nos aquecendo do frio da noite e da madrugada, e durante o dia os cobrindo do sol causticante, provendo água no deserto para eles beberem, água da rocha, purificando águas amargosas de rios que estavam poluídos para eles tomarem, dando a eles o maná do céu, o pão de Deus, dando a eles codornizes para comerem e saciarem de carne. Aleluia, livrando eles das serpentes do deserto quando mordiam-os a eles. E aí Deus os livrava do veneno da serpente. Deus os guardou ali no cativeiro. Deus os guardou no período em que viveram no jugo de Faraó. Aleluia, Deus sempre guardou, porque Deus ama. Deus sempre velou pelo seu povo, sempre cuidou deles. Mas o que eles davam em troca e ofereciam a Deus? Sacrifício manco, coxo, cego, enfermo. O problema da ingratidão é isto, meus amados. Cega os olhos, priva o coração da emoção, rouba o entusiasmo da religião. O segundo subtópico do segundo ponto, descaso religioso.
Olha o descaso deles. Os sacerdotes estavam desprezando o nome do Senhor, porque além de oferecerem ofertas imundas, realizarem sacrifícios de qualquer maneira, eles não se preocupavam com as exigências da lei. A palavra de Deus diz em Malaquias 1, 7 e 8, diz assim, trazeis animal cego para sacrificardes, vocês apresentam para mim coxo, animal enfermo, vocês estão profanando o meu altar com pão imundo, a mesa minha tem sido desprezíveis. Eles estavam desprezando a palavra do Senhor, os preceitos e os ritos da palavra do Senhor. Eles estavam desprezando ao próprio Deus, porque, como eu disse no primeiro ponto, faltava-lhes o temor, eles já haviam perdido o temor. E então, Deus não tinha prazer naquele tipo de oferta, naquele tipo de sacrifício que eles faziam. Deus estava cansado desse descaso deles, desse indiferentismo. Por isso que Deus levantou o profeta Malaquias para advertirem a mudarem de atitude, que senão, caso contrário, eles sofreriam uma terrível condenação. O juízo de Deus seria cruel, seria duro, seria implacável. O desejo de Deus é que a sua aliança com o sacerdócio levítico tivesse sendo observado de forma agradável, de forma amorosa, mas eles não. Eles estavam desobedecendo a Deus, deixaram de aderir os princípios estabelecidos por Deus, deixavam de desfrutar uma vida de paz, uma vida de alegria, de amor na presença de Deus. Os sacerdotes faziam acepções das pessoas na aplicação da lei. Para uns eles aplicavam com justiça pesada, para outros eles nem aplicavam justiça, agiam com injustiça. Eles eram interesseiros nas relações pessoais, a ganho de dinheiro, ofereciam sacrifícios, faziam e tomavam para si também o que era trazido para o templo, as ofertas boas, faziam das funções sacerdotais uma vantagem pessoal, tirava vantagem, proveito em tudo. E aqui nós vemos que naquela época a verdade, a justiça e a honestidade estava sendo ignorada por eles. As pessoas estavam sendo prejudicadas na aplicação de leis injustas. Parece que nós estamos vivendo a mesma coisa, parece que a palavra de Deus é tão atual que é o que nós estamos vivendo hoje. A verdade, a justiça e a honestidade ainda é ignorado, continua sendo ignorado. Os tribunais que regem hoje são tribunais injustos, né? Nós vemos o poder legislativo, o poder judiciário, como eles têm errado em coisas que têm desagradado a Deus por causa de conceitos, ideias, ideologias, por causa de uma agenda mundial que eles têm tentado cumprir para destruir a família, para destruir os princípios judaicos cristãos, para destruir a palavra do Senhor e para destruir todos aqueles que servem ao Senhor. Então, diante de tudo isto, os religiosos estavam provocando a ira de Deus. Não muda também. Todos esses irão colher o juízo divino. Deus deseja de nós sinceridade e justiça em tudo aquilo que fizermos. Sinceridade e justiça. Nós não podemos nos relacionar com Deus de modo indiferente. Não devemos ficar indiferente quanto à necessidade do nosso irmão mais pobre, mais fraco na fé, mas ajudá-los, estender a mão. O Senhor contempla todos e o Senhor contempla tudo. Ele conhece nossos corações e Ele não se ilude com as nossas ações. Glória seja dada a Deus. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, falando sobre a família. A família é muito importante e no contexto aqui do profeta Malaquias e no contexto histórico-cultural da época, os homens de Judá estavam sendo desleais a Deus, estavam se casando, como eu já disse, com mulheres estrangeiras, estavam se casando com filha de um Deus estranho.
a questão aqui não era por causa da raça apenas, mas era uma questão espiritual, porque os filhos que nasceriam iriam adorar a esses deuses que não eram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O problema era que por meio desses casamentos mistos, os homens estavam se corrompendo e se deixando levar por influências pagãs das mães destas crianças que nasceriam, e os seus filhos também seriam influenciados por aquelas religiões pagãs. Para a igreja atual, meus amados, também existem princípios divinos para o casamento. Nós devemos amar e se relacionar com alguém que sirva a Jesus Cristo e tem compromisso com Ele. Não se una a alguém que se recusou a unir-se a Cristo. Se uma pessoa se recusa a servir a Cristo e você está namorando esta pessoa, eu te aconselho para o bem, encerre com este relacionamento. Acabe com esse relacionamento. Porque se você casar sabendo que essa pessoa não quer servir a Cristo, você vai ter um casamento que colherá frutos dolorosos e amargosos. É diferente quando uma pessoa se converte, são casados, aí se converteu um cônjuge somente. A Bíblia diz que a mulher santifica o marido, assim também como o marido santifica a esposa. Aí já é diferente. Agora, se você já casar sabendo que essa pessoa não ama a Deus, não quer honrar a Deus, não quer servir a Deus, e você serve a Deus, você vai estar entrando em julgo desigual. Abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 14. Diz assim, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, nós não devemos nos prender com julgo desigual. O crente não deve ter comunhão ou amizade íntima com o incrédulo, porque esses tipos de relacionamento corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, maçonaria, o namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Então, não existe sociedade entre a luz e as trevas. Não se prenda a um julgo desigual com os infiéis, como já diz aqui. Ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Ele. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o divórcio e também está no contexto da nossa lição do profeta Malaquias, que na época a impiedade infiltrou-se no coração do povo, do modo que eles estavam indiferentes em relação a Deus e até às suas próprias famílias. Os homens estavam ignorando o propósito divino por causa da concupiscência da carne. O profeta então anunciou que o Senhor desaprova o divórcio. O Senhor desaprova esse tipo de atitude. Deus não se agrada do divórcio, não está na agenda de Deus, não está nos princípios da palavra, não tem base bíblica o divórcio. Deus não se agrada, e o povo judeu estava fazendo isto, estava se divorciando das mulheres e casando com mulheres mais novas, mulheres de raças diferentes e também de religião diferente, eram mulheres estrangeiras da religião pagã, e eles estavam praticando coisas erradas, à semelhança da geração do profeta Malaquias. Muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne, ou seja, a paixão da sua carne, o desejo desenfreado da sua carne, derrotá-lo. Há uma luta travada entre a carne e o espírito. Vença com jejum, com consagração, com oração e com a palavra de Deus, com leitura bíblica, com devoção, com amor. Vença os desejos da carne, os desenfreados da carne.
porque senão nós iremos se deixar escarnecer, e Deus não se deixa escarnecer, meus amados. Muitos jovens estão sendo derrotados. A geração atual acha que tudo pode, acha que o sexo pode ser experimentado antes do casamento, e perdem a divindade, a virgindade cedo, e muitas das vezes influenciados pela esta geração também, não tem integridade sexual, e é uma coisa interessante que nós devemos nos resguardar para o nosso cônjuge, precisa resguardar, porque a palavra de Deus nos diz que o matrimônio ele é sagrado, ele deve ser sem mácula, aleluia. A nossa relação com o nosso cônjuge deve ser uma relação santa, pura, íntegra, que agrada a Deus também. Então, a nossa forma de relacionar com o nosso cônjuge diz muito também da forma que nos relacionamos com Deus, porque o nosso cônjuge a quem nós vemos e Deus a quem não vemos, nós devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus nos dá um mandamento dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se o próximo meu, que está ao meu lado, se o meu cônjuge, se o meu filho, se o meu pastor, se o meu líder, se o meu colega da igreja, se eu não amo esta pessoa, se eu não tenho uma relação saudável com esta pessoa a qual eu vejo, quando dirá a Deus que eu nem vi ainda, como eu vou experimentar uma relação profunda e íntima com esse Deus, se eu não tenho uma relação saudável também com os que estão à minha volta? Então devemos tomar muito cuidado para não deixarmos sermos levados pelos desejos da carne, não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ora, amados, temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A palavra de Deus também diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 e 17, da seguinte forma: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Faça a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Deixa que Deus lute as suas lutas, deixe que Deus vence as suas batalhas. Convide o Senhor para estar no seu quarto, para estar na sua casa, para estar nos seus sonhos, para estar nos seus pensamentos, para estar no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, nas suas relações, no seu louvor. Deixe Deus fazer morada em você, deixe o Espírito Santo morar em você. Ande em novidade de vida, ande na luz, não ande nas trevas, aleluia, e assim você vai cumprir a vontade do Espírito e a carne será mortificada. Ore sempre, oração é mortificar a carne, oração é matar os desejos da carne. Humilhe-se, chore, quebrante-se diante de Deus e se arrependa. É o momento oportuno hoje, esta lição, de você reatar os laços com Deus, os laços com a sua família, fazer votos de aliança perpétua, de fidelidade, de devoção, de amor, de dedicação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro e último tópico do terceiro ponto da nossa lição diz assim: família, a nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar, e esta interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar, todos nós fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez homem e mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Eu gostaria que agora você atentasse para esta realidade que eu vou falar. Como eu disse, a maior parte do tempo seria neste terceiro ponto, que a família é importante. E o tema da nossa lição é que Deus se importa com a família. A família, ela é a primeira instituição criada por Deus, e por isto é a nossa primeira igreja pela qual nós devemos amorosamente zelar.
nós devemos amorosamente zelar pela nossa família. Paulo disse que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Aleluia! A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos promover a família, porque é uma instituição divina e foi a primeira instituição que Deus criou. A família é a primeira instituição que Deus fez, é a primeira instituição que Deus criou. Perceba comigo o livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 24. Vamos nos ater a esse versículo aqui. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E aí eu vou falar algumas coisas agora, importantíssimas, que é como nós cremos, que está na palavra do Senhor, que está pautada na palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu gostaria que você atentasse agora para o que eu vou dizer. Existem 3 coisas que são importantíssimas na nossa vida. Eu considero que são 3 decisões importantíssimas na nossa vida. Grave isso, jovem. 3 decisões importantíssimas na nossa vida. A primeira decisão importante da nossa vida é a salvação da nossa alma. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo e confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, é uma das primeiras decisões importantes da nossa vida. A segunda decisão importante da nossa vida é o propósito para o qual nós viemos a esse mundo, o propósito da qual nós nascemos, o propósito em o que fazer e o que dizer durante o tempo de vida que nós temos nesta terra. Aleluia! E o terceira decisão importante na nossa vida é o casamento. Ele é a união de propósito, o seu propósito unido ao propósito do seu cônjuge, que cumpre o propósito de Deus, que na verdade é o propósito de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Então o casamento é nada mais, nada menos do que a união de propósitos. Deixará o homem, o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então é a partir do homem e da mulher, repito, é a partir do homem e da mulher que Deus estabeleceu a família, a fim de cumprir o seu propósito de frutificar, que foi isso que Deus disse para Adão, lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre o gado, sobre toda a terra. E o versículo 28 diz assim, Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai, e dominai. Glória a Deus. Olha o propósito de Deus para o homem, o propósito de Deus para a mulher, o propósito de Deus para a nação, para a família. E a partir do homem e da mulher surgiu a nação, surgiu a família, surgiu todas as outras instituições, surgiu o Estado. Aleluia! Glória seja dada a Deus. E Deus diz para procriar. Então, o casamento, ele é bíblico. E o casamento bíblico, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Escreva isto, o casamento bíblico, o casamento segundo os preceitos divinos, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Ou seja, o princípio de Deus é que o homem casasse apenas com uma mulher. Foi somente uma Eva para um Adão. Deus criou somente uma Eva para um Adão e um Adão para uma Eva. Não é o que foi regido, o que aconteceu depois ao longo da história. É certo que o homem quis fazer a sua vontade, seguir os seus desejos e os desejos pecaminosos deles, e infelizmente o homem acabou entrando na bigamia. Isso começou com Lameque, em Gênesis 4:19, a prática da bigamia.
A poligamia, que é o casamento entre várias pessoas, o homem pode ter várias mulheres, ou a mulher vários homens, isto nunca foi o projeto de Deus e nunca foi o princípio da palavra de Deus. O povo hebreu, infelizmente, fez isto foi tolerado por muito tempo no meio do povo de Deus, mas Deus nunca aceitou isto. No princípio, até Jesus disse, macho e fêmeas os criou, fez homem e mulher, Eva para Adão, Adão para Eva. É tanto que se você ler Gênesis, você vai ver que tudo que Deus vai fazendo, Deus diz, é bom, é bom, é bom. Quando ele faz o homem, ele diz, é muito bom. Só que ele ainda viu que o homem estava sozinho, e aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja ao lado dele. E aí já sabemos a história, o homem ficou ali no sono profundo, e da costela do homem Deus tirou a Eva e formou a Eva. E aí houve-se a união entre ambos, glória a Deus, e aí houve a família, o princípio monogâmico de apenas um casal, homem e mulher, e é homem e mulher, volto a frisar, porque é o segundo propósito do casamento bíblico, o heterossexual, é entre homem e mulher, porque biblicamente a relação sexual, ela só é legítima dentro dos âmbitos do relacionamento conjugal, da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. E a relação sexual, ela vem com 3 finalidades. Primeiro, de procriar, encher e multiplicar. E segundo, de recriação, de prazer mútuo entre ambos, prazer do homem e prazer da mulher. E em terceiro, em unidade, ambos uma só carne, união de propósitos, como eu já disse. O que Deus requer de nós? Que nós sejamos fiéis à sua palavra, que nós tenhamos a nossa própria esposa. Não são várias esposas, é apenas uma esposa, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E o casamento bíblico, ele é indissolúvel, ele não se pode se dissolver, ou seja, não pode haver o divórcio, porque senão aonde entraria a mensagem maior do Evangelho, que é de perdão e reconciliação. Deus nos perdoou, nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo. Como entraria o divórcio numa situação dessa? O casamento, ele é indissolúvel, meus amados. Nós cremos num Deus que restaura, num Deus que se importa com a família, num Deus que aqueles que estão com os casamentos mesmo destroçados, mesmo feridos, o Senhor pode mudar, o Senhor pode entrar com providência, basta crer e confiar e buscar ao Senhor. Uma das coisas que muito me entristece, uma das segundas causas de divórcio no nosso país é as dívidas, muitos casais se endividando e muitos casais se separando por causa da dívida, porque em primeiro lugar está o adultério, a fornicação, a prostituição, a lascívia, desejo desenfreado, a traição, tem feito grandes estragos e é o que o diabo quer fazer, matar, roubar e destruir as famílias. E eu gostaria de concluir agora esta lição. E para que eu conclua esta lição, eu já te convido a ofertar na casa do Senhor. Está aparecendo aqui ao fundo no nosso vídeo os canais da igreja, na qual você pode fazer uma transferência bancária com a nossa conta e também aqui os QR Codes do Pix e do PicPay. Se você não o fez, faça-o agora. Se não puder fazer agora, traga também à igreja, entrega à tesouraria a sua oferta. Enquanto eu concluo, faça isto para a glória de Deus e para louvor da glória de Deus. Eu gostaria de concluir esta lição muito maravilhosa, muito proveitosa, dizendo que Deus se importa com a família. O diabo, ele tem lutado constantemente. Os ataques são ferrenhos. Há um ataque nos últimos anos contra a família do Senhor, contra as famílias que Deus instituiu. Quando eu falo família heterossexual, homem e mulher, um dos maiores ataques que a sociedade, a igreja principalmente, tem enfrentado é o ataque da ideologia de gênero. Até mesmo, meus amados, a ciência
tem sido atacada. Sabe por quê? Eu falo que até a ciência tem sido atacada, porque é uma questão óbvia, uma questão lógica, se você parar para analisar, lógica e óbvia. Esta ideologia ataca até a ciência. Pasme vocês que sim. Porque na biologia é definido que o homem, ele é diferente da mulher. O ser masculino, devido ao órgão seu reprodutor e os hormônios que ele tem masculino, os marcadores biológicos e os cromossomos masculinos. Assim também a mulher, ela é diferente do homem. A mulher tem um órgão reprodutor feminino diferente. Os hormônios da mulher é diferente, os marcadores biológicos da mulher é diferente. É diferente uns dos outros, até na óbvia, na lógica. Isto estudada pela ciência. E esta ideologia, que é a ideologia de gênero, fere até a ciência. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 12, que nós não devemos nos conformar, nos amoldar com os padrões deste mundo. Infelizmente, as universidades, a sociedade, infelizmente, o meio até religioso, infelizmente, as escolas públicas, até particulares, têm sido alvos, as nossas crianças, desse tipo de ensino, desse tipo de tese, de ideias, a ideologia de gênero, eles querem cumprir uma agenda mundial. O nosso país também, nossas crianças estão sofrendo. Na escola, muitos não estão indo mais para aprender realmente o que é para se aprender. Filosofia, sociologia, muitas outras matérias que estão sendo entradas na faculdade e ao longo desses estudos que ferem ao criacionismo bíblico, a Deus e a sua palavra, a família, aleluia, e nós vemos que a sociedade está se rompendo, a família está se ruindo. Hoje em dia, muitas pessoas acham que pode ter uma família diferente, do mesmo sexo, adotando filhos e muitas outras coisas, mas infelizmente esta não é o padrão bíblico, esta não é a vontade de Deus. Segundo esta ideologia, que para mim é diabólica, ninguém nasce com sexo determinado. Eles ensinam que ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho e fêmea. Olha só que loucura. Pois ela se torna, entre aspas, homem ou mulher por meio da construção social. Isto é um ataque aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da família e até a identidade natural de cada ser, de cada indivíduo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E quando Deus fala sobre a união, Deus fala assim lá no livro de Gênesis capítulo 2, verso 24, deixará o varão, o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como é que diz que as pessoas não nasceram com sexo determinado? Que loucura é essa? Que história é essa? A Bíblia diz, macho e fêmea, Deus os criou. Através da biologia comprovada cientificamente pelo órgão reprodutor ali de cada um, já dá para saber. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, que Deus nos ajude a cumprir com o culto doméstico na nossa casa, a ensinar os nossos filhos aos preceitos da palavra do Senhor. Esta é a lição, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Nesta conclusão, é mais que um desabafo devido ao quadro atual que estamos vivendo, mas não se engane, o livro de Malaquias nos ensina muitos preceitos maravilhosos sobre o casamento, sobre a família, e nós devemos ficar com a palavra do Senhor, porque Deus, Ele é poderoso, Deus é um justo juiz e julgará todas as nossas causas. A família
é uma instituição divina e a família sempre será protegida por Deus, sempre será guardada por Deus. Os remanescentes é que serão salvos. Deus guarda e vela pelo seu povo. Deus guarda e vela pela sua palavra. Então nós precisamos estar dispostos a honrar a Deus e a honrar a nossa família. Que Deus nos ajude a cumprir isto. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, por esta lição, por este trimestre mais uma vez. Deus, que as nossas famílias sejam blindadas pela Tua palavra. Que nós possamos pagar um preço em jejum, em oração, em consagração. Que possamos nos atentar àquilo que os nossos filhos estão aprendendo nas universidades, nas escolas. Senhor, que os nossos jovens venham, aleluia, se casar puros, íntegros sexualmente, Senhor. Que eles possam se entregar de forma sem mácula. Que eles venham ser, aleluia, usados por Deus para a futura geração. Que eles venham, Senhor, compreender que é melhor obedecer do que sacrificar. E que possamos oferecer o melhor ao Senhor. Que não venhamos ficar indiferentes como viveram os sacerdotes da época de Malaquias. Que não venhamos ficar como aquele povo fazendo perguntas descabidas, sem nexos, sem fundamentos para Deus, com forma de cinismo, Senhor, mas expressando a ingratidão no coração. Deus nos dá um coração agradecido, um coração puro, que honre ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Nos ajude a ser filhos obedientes ao Senhor, nos ajude a ser ovelhas obedientes aos pastores, nos ajude a ser pais amorosos, nos ajude, Senhor, ajude a serem esposas, Senhor, submissas, nos ajude a sermos, aleluia, servos fiéis do Senhor, tementes ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado por esta lição. Muito obrigado por cada um que até aqui acompanhou este vídeo. E que o Senhor possa ricamente abençoá-los e falar ao coração deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe sua família.